Estamos recebendo Álvaro Santos. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que nos assistem. Vamos falar de ITBI, porque na hora que faz a negociação da fazenda, que eu vou escriturar, eu tenho que pagar ITBI. Mas tem aparecido umas situações que, de repente, eu fico de mãos atadas. Eu fiz um contrato de intenção de compra e vou registrar esse contrato. Eu tenho que pagar ITBI também? Fabélia, o Supremo Tribunal Federal decidiu há algumas semanas que o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis entre Vivos, diferente do ITCD, que seria causa-mortes, o ITBI são entre vivos, ele só pode ser exigido no momento em que a propriedade for transferida. E a legislação brasileira coloca que o imóvel, a propriedade dele só é transferida com o registro da escritura pública. Daí aquele jargão, só é dono quem registra. Antigamente era muito comum o comprador ficar com a escritura pública e não levá-la ao cartório de registro. E era comum também na hora que ele ia lá, o outro tinha registrado. Acontecia muito, ainda hoje nos deparamos com casos com esse tipo de discussão, porque a grande segurança para quem está comprando uma fazenda é pegar a escritura pública e levar a registro, para evitar esse tipo de coisa, que às vezes a pessoa venda para mais de um. E se isso acontecer, aquele produtor que comprou e não registrou, ele vai ter que pegar uma indenização e ficar sem a fazenda. Então, assim, é um risco muito grande. E o ITBI é exigido, então, na transferência. Mas alguns municípios, algumas prefeituras estavam tentando cobrar o tributo antes dessa transferência. Esse foi o ponto que foi enfrentado pela Suprema Corte e, felizmente, decidido da forma acertada. É necessário o registro. E a gente sabe que essas transações imobiliárias, geralmente, elas são antecedidas por um contrato particular, um compromisso de compra e venda. Esse contrato, normalmente, já na hora que eu vou com o meu corretor, que eu me interesso pela sua propriedade, nós dois já fizemos um acordo aqui que vamos ter a negociação, a gente já faz esse contrato, né? Exatamente. Muitas vezes, qual que é a trajetória? É feita uma proposta, uma contraproposta, são acertados o preço e as condições de pagamento e, muitas vezes, como são valores consideráveis, esse pagamento é feito em 4, 5 anos. E é firmado ali um compromisso de compra e venda, que após o pagamento da última parcela é lavrada a escritura pública e aí sim levada a registro. Então é muito comum os contratos particulares. E esse contrato, embora poucos saibam, ele também pode ser levado a registro pelo comprador. Ele também pode ser levado no cartório de registro de imóvel e registrar. Ele não fica sendo dono pleno ainda do bem, mas já tem uma segurança maior. Lá na frente ele pega a escritura e registra novamente. O município de São Paulo estava tentando cobrar nesse momento, na hora de registrar o contrato. Mas São Paulo é campeão. E aí houve a resistência por parte do contribuinte, isso foi levado ao STF, e o STF disse o óbvio, o que está na Constituição Federal. É só na hora do registro da escritura pública é que vai haver a transferência e, portanto, a exigência do ITBI, que é um custo considerável para quem está adquirindo o bem. Quem já está aí 3% sobre o valor do imóvel. Então, é preciso que o produtor tenha consciência disso para que ele não pague indevidamente esse tributo. E quando essa transferência e essa escritura é de um imóvel que está em inventário, é diferente isso aí? Fabélia, é outra situação bem recorrente, A abertura do inventário, os herdeiros e a viúva ou viúvo decidem vender algum bem que está ali dentro do espólio. O que a legislação exige? Que seja feita uma escritura de cessão de direitos hereditários. Se for um bem individualizado e todos os herdeiros assinarem, é possível que seja feito. E muitos municípios tentam cobrar também o ITBI nessa escritura de cessão. Só que essa escritura de cessão, Fabélia, ela não é passível de registro. Ela serve só para você entrar no inventário e depois, lá na frente, a hora que sair a sentença do inventário ou a escritura definitiva do inventário, é essa segunda escritura que vai ser registrada e transferir a propriedade do de cujus para o comprador.
Então, o ITBI também não pode ser exigido no momento que for feita essa primeira escritura de cessão de direitos hereditários, quando o produtor comprar no inventário. Quando a família tem 5 pessoas e vão vender e um resolve que não quer vender. Fabélia, depende se eles já entraram em acordo onde cada um vai ficar, né? Porque um imóvel rural ele é muito desuniforme. Tem uma área melhor que a outra, tem área de vegetação, tem a sede. Se eles já tiverem feito esse acordo de divisão e tiver cada um estabelecido, quer dizer, com a sua cerca separado, é possível que mesmo com a discordância seja vendido, desde que preserve o direito de preferência desse herdeiro, porque ele tem preferência, é como se eles estivessem num condomínio. Aí ele compra aquela parte, seria isso? Isso, aí se você vai vender, você tem que apresentar a proposta para ele, se ele não cobrir, você pode vender para um terceiro. Agora, se não foi feita essa divisão ainda e não sabe onde cada um está, aí realmente é inviável e impossibilitado pelo ordenamento que seja feita essa alienação. Aí, e nesse caso, eu poderia, porque, como você ainda falou, é complicado o imóvel rural fazer essa distribuição. E se lá, esses outros 4 concordaram, eu estou imaginando aqui a situação, vão vender e dividir o dinheiro. Vende tudo e divide o dinheiro. E um bate o pé que ele não quer vender. Os 4 podem fazer a cessão do direito, mas o comprador não vai saber aonde ele vai tirar esse direito. Aí ele vai substituir os 4 no processo, vai ficar então o comprador e esse herdeiro restante, e vai ser feita a divisão, né? E aí, se não tiver acordo entre eles, onde cada um vai ficar, o juiz vai nomear um partidor que vai estabelecer ali uma proposta, e se o juiz vê que é interessante, que não prejudica nenhum dos dois, vai decidir, vai ser dividido daquela forma. E se o juiz vê também que é birra, ele vai ter que aceitar. Vai sofrer as consequências. Bom, então tá aí, eu espero ter contribuído, Ordené. Bom, a gente está falando aqui dessa cobrança do ITBI na hora do registro da escritura e quando não é escritura. E nos casos de holding, quando eu vou transferir a minha propriedade para holding, tem que fazer o recolhimento do ITBI? Fabélia, a Constituição Federal, ela prevê que a transferência de imóveis do sócio para o CNPJ, para a holding, ela é imune, salvo em 3 situações: se aquela empresa tiver o KNAI de compra e venda de imóveis, aluguel de imóveis, né, se for uma imobiliária, por exemplo, de imóveis próprios, e arrendamento mercantil. Nessas hipóteses, não teria imunidade. Em todas as outras, por exemplo, uma holding rural, que a atividade dela é agropecuária, teria então a imunidade. O que tem acontecido, infelizmente? Alguns municípios estão tentando cobrar parcialmente o ITBI nessa operação em que o pai e a mãe integralizam ou incorporam os imóveis rurais numa holding rural, né? Teve uma decisão do STF no ano passado e alguns municípios estão fazendo uma interpretação equivocada dessa decisão e tentando cobrar ali de forma parcial. Eu defendo a posição de que esse entendimento desses municípios está totalmente equivocado, né? E nós já ajuizamos medidas judiciais contra esses municípios para que eles não cobrem sobre essa operação, e tivemos êxito. Inclusive, uma decisão aqui de Jataí foi uma decisão inédita, a gente não tem conhecimento de outra no país, que o magistrado reconheceu a imunidade do ponto de vista ainda liminar dessa operação. Então, a meu ver, não pode ser cobrado ITBI nessa integralização na holding rural. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui com relação a esse êxito. Se um produtor em outra parte do país aí quiser saber mais, ele pode entrar em contato com você para ele compreender isso aí, como é que é? Pode, até porque, Fabélia, é um assunto muito novo. Então, a gente faz questão de conversar com produtores, com outros advogados de produtores rurais, para tentar trazer uma segurança jurídica para essas operações. Vários profissionais me procuraram por conta dessa decisão e eu faço questão de enviá-la para a gente mostrar para essas prefeituras a diferença das situações. Então, historicamente, nunca tentaram cobrar o ITBI nessa integralização e agora, fazendo uma interpretação equivocada da decisão do STF, estão tentando cobrar. E isso prejudica, Fabélia, porque a holding rural ela gera modernização da atividade rural. Ela traz governança, ela traz planejamento tributário, planejamento sucessório. Traz segurança, né? Exato. E aí os municípios tentam cobrar o ITBI e isso acaba desincentivando, infelizmente.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tem um produtor lá em Balsas que ele se interessou pelo assunto, ele quer só que você fala um pouquinho aí, ele já tem que pagar uma consulta disso aí? Não, Fabélia, eu costumo falar para a minha equipe que nós temos duas atribuições: defender os nossos clientes e disseminar a boa informação para o produtor rural. Né? É um bate-papo mesmo. Então, assim, a gente está aberto aí ao diálogo, não tem consulta nessa situação. Negócio é negócio. Negócio é negócio. Precisamos levar informação de qualidade, é o que você faz muito bem aqui no Sucesso no Campo. Obrigada. A gente tenta esclarecer, então a gente faz essas perguntas também, porque às vezes o produtor nem busca. Aí eu já tenho um advogado aqui, aí eu ainda vou ter que pagar um advogado lá em Jataí para ele só me contar como é que foi. A gente tenta levar essa informação. Estamos todos no mesmo time, peça o advogado para entrar em contato comigo, eu passo essas informações e vamos trabalhar em conjunto, um ajudando o outro. E quando a prefeitura avalia esse imóvel acima do que eu realmente negociei? Fabélia, é muito comum essa situação em que o produtor adquire por, vamos supor, um caso que nós atuamos, 10 milhões de reais de imóvel rural. A prefeitura faz avaliação em 11 milhões e meio. Né? Então deu uma diferença de 1,5 milhão, que 3% vai dar aí, salvo engano, vai dar 45 mil reais. Então, dá um salário bom. Eu defendo a posição de que a declaração do ITBI, onde o produtor vai informar o preço que ele está comprando, ela merece fé. Se tiver algum indício de que ele está declarando abaixo, aí a prefeitura poderia fazer essa avaliação e notificar o contribuinte para ter o contraditório. Nesse caso específico, nós juntamos o compromisso de compra e venda com o valor, juntamos os cheques e todas as transferências para fins de pagamento e a escritura. E mostramos que o imóvel realmente valia 10 milhões de reais e foi pago. Então é sobre esse valor que tem que ser cobrado e não sobre o valor que a prefeitura acha que vale. Posso também fazer uma proposta para a prefeitura comprar meu imóvel, né? Exatamente. Então, são valores muitas vezes irreais, elevados para gerar um aumento daquele tributo. E o contribuinte, a relação, Fabélia, entre fisco e contribuinte, ela merece maior confiança. É preciso reconstruir esses laços. É claro que existem contribuintes que vão declarar abaixo e aí sim ser aberto um procedimento para verificar aquelas informações. Agora, o contribuinte de boa fé que comprovou que pagou aquilo, inclusive movimentação bancária, laço financeiro, né? Aí a prefeitura reconheceu que a avaliação extrapolou e voltou para os 10 milhões e cobrou o ITBI, salvo engano, a alíquota era 3% sobre o valor efetivo. Então a prefeitura pode avaliar, mas você pode questionar e mostrar quanto que você pagou e exigir que seja sobre esse valor calculado o tributo, e tem várias decisões judiciais reconhecendo esse direito do contribuinte de pagar sobre o que ele realmente pagou naquela aquisição. Bom, eu quero agradecer sua participação conosco e alguma informação aí a gente vai buscando e trazendo aqui para o produtor. Fabélia, eu agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição de você e dos produtores rurais.